Quero aqui hoje dar início a mais uma live. Vamos estar estudando a lição 6 da nossa revista As Promessas de Deus. A lição é a promessa de cura divina. Então, antes de mais nada, vamos orar para que Deus nos oriente nessa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te apresento a lição, te agradeço por ela e peço que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a nossa lição. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que está em Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, do 14 ao 17, Tiago 5, 14 a 15. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz é a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si a nossa enfermidade e levou as nossas doenças. Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Amém. A introdução dessa lição vai falar: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. O primeiro tópico dessa lição vai falar: a promessa bíblica da cura divina. 1.1. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças, por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Jesus foi profetizado que ele viria e tomaria toda
as nossas transgressões e doença. Ele nos curaria tanto na alma como no físico. E é o que ele faz até os dias de hoje. Ele não fez somente quando ele andava aqui na terra. Quantos testemunhos eu já ouvi, quantas coisas Deus já fez na minha vida. Eu mesmo, com 2 anos de idade, comi uma cartela de diazepam. E hoje estou aqui. Deus me curou, não permitiu que eu morresse e nem tivesse nenhuma sequela. Quantas outras pessoas que, se a gente for conversar, a gente vai saber que teve algum testemunho de vida. Pessoas que tinham vontade de se matar, mas Deus veio e curou, tirando essa depressão de dentro dessas pessoas. Esse testemunho que eu acabei de falar aqui, que eu tomei o diazepam e não morri, não tive sequela, quando eu contei para uma pessoa, ela tinha vontade de se matar. Ela me passou uma mensagem falando que ia desabafar comigo e logo depois iria se jogar do 7º andar na casa dela. E eu pedi para que, quando ela acabou de desabafar, escutasse um pouco sobre a minha história. Eu contei para ela e esse testemunho fez abrir os olhos dela e ia mostrar para ela que Jesus salva e cura. E ela desistiu de tirar a própria vida. O ponto 2 dessa lição vai falar desse tópico: o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14, 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelo espírito imundo e curando os enfermos que se encontrava diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si a nossa enfermidade, elevou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, o plano de salvação do Senhor, ele também traz em consideração não somente a cura espiritual, mas também a cura física. Jesus, ele veio aqui na terra, o seu principal papel era curar os enfermos na alma, no espírito, mas ele também curou no físico. Nós vamos ver aqui quando Mateus relata que ele curou a sogra de Pedro, que estava doente fisicamente, e libertou endemoniados que estavam doentes espiritualmente. Então, o plano de salvação de Deus não é só libertar, não é só curar o espiritual, mas também o físico. É dar saúde. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando Deus vem, ele traz a cura completa, tanto espiritual como a parte física do nosso corpo. Ele vai trazer essa cura. O terceiro tópico desse ponto: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de uma unção com um azeite, por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhado de confissão de pecado. Assim, cabe como responsabilidade do ministro de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por ele. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumadora do Calvário. Irmãos, naquela época e até os dias de hoje, deve-se usar o azeite. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui em casa o meu azeite. Esse azeite, ele é usado para aqueles que precisam de oração e muitas das vezes pessoas que precisam de cura. O que a palavra está dizendo? Que as pessoas venham procurar os ministros, os presbíteros. Quem são os presbíteros? São os pastores, os evangelistas, os diáconos. Venham procurar
os ministros da casa do Senhor, para que peçam uma oração. Sim, muitas das vezes a doença que a pessoa está, ela não é física, ela pode ser espiritual. Quando se tem um tratamento, quando nós começamos a perceber, existem pessoas que têm que ter o tratamento tanto físico como espiritual. Existem pessoas que só precisam do tratamento físico, mas existem pessoas que só precisam do espiritual. Mas tem pessoas que precisam dos dois. Então, quando você estiver enfermo, procure um ministro da sua igreja, procure um pastor e peça uma oração a ele, que ele vai trazer a oração e o azeite para te ungir. Amém? Espero que até aqui vocês tenham entendido essa lição e que amanhã a gente vai dar continuidade a essa lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer. Obrigado por mais uma lição e tome o nosso dia. Continue com a sua proteção e livramento sobre cada um de nós. Obrigado por tudo e nos ensina a te adorar verdadeiramente e fazer a tua obra e estar preparado para quando precisar ser usado pelo Senhor na sua obra e nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor